Eu quero cumprimentar todos os irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus tem uma palavra para você nesta noite. Deus tem algo dos céus para falar contigo, você que tem um problema conjugal, você que tem um problema sentimental, você que tem um problema emocional, você que tem um problema espiritual, você que tem um problema financeiro. Deus é a solução para os teus problemas. Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, fez um sacrifício na cruz para nos resgatar do pecado. Porque o interesse de Deus é que todos nós venha ao conhecimento da verdade e passa a aceitar o sacrifício do teu Filho Jesus Cristo, e assim nós venha ter vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus botou no meu coração de trazer uma mensagem para os vossos corações. O tema dessa mensagem nesta noite: os 4 tipos de ceias que testifica no livro santo dos céus. Aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Irmãos e ouvinte da palavra do Senhor dos Exércitos, nós que estamos crendo nessa palavra viva, eficaz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim: a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, e penetra a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e há para prender em pensamento, intenções e corações. A palavra de Deus, ela tem todo o poder para transformar a vida. A palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus é imutável. A palavra de Deus santifica. A palavra de Deus é que leva o homem para os céus. A palavra de Deus é que nos lava. A palavra de Deus é como fogo. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus, ela é santa. A palavra de Deus é que transforma a vida do homem que crê nesse sacrosanto livro dos céus que a palavra de Deus testifica. Aqui na minha mão se encontra um livro chamado Bíblia Sagrada. Esse livro, o autor dele é Deus. O centro, o âmago desse livro é a pessoa eterna do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inspirador desse livro é o Deus eterno, Espírito Santo. Deus levou 1600 anos para concluir esse livro. Deus usou 40 escritores para escrever esse livro. Bíblia Sagrada quer dizer conjunto de livros pequenos. Aqui nós vemos que esse livro contém 3 livros sinóticos. Os livros sinóticos são Mateus, Marcos, Lucas. Sinótico quer dizer parecido um com os outros.
Nós estamos aqui nesse instante transmitindo a palavra santa, eterna, imutável do nosso Deus Todo-Poderoso. O tema dessa mensagem, os 4 tipos de ceias que esse livro testifica. A primeira ceia se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto sagrado que eu extraí da Bíblia Sagrada, que se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Deus usando João para escrever o que o nosso Jesus Cristo falou para ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e ele, cearei com ele e ele comigo. Aqui nós vemos que essa palavra foi aplicada para a igreja de Laodiceia. Aqui em Laodiceia. Aqui em Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja próspera, era uma igreja que faltava assim do colírio da graça, que é o colírio do Espírito Santo, para que viesse enxergar as mansões celestial, para que viesse enxergar o nosso Deus Todo-Poderoso, para que viesse enxergar a pessoa eterna do Deus vivo, o Espírito Santo. Então essa igreja era a igreja rica, era a igreja próspera, mas Jesus Cristo enviando João para enviar essa carta, era a 7ª carta, para a igreja de Laodiceia. Então assim, Jesus Cristo falou que eles precisavam de comprar colírio para assim eles pudessem enxergar. E também ele dizia que estavam vestidos, mas precisava de uma vestimenta espiritual, porque ele estava nu espiritualmente. E também dizia que era rica, que era a igreja rica, mas tinha que comprar ouro provado no fogo, para que assim as suas obras venham a ser testificadas o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que fez os céus e a terra. Então essa palavra foi aplicada para a igreja de Laodiceia. Mas nós aplicamos também para os ímpios, pecadores, que não acreditam no Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. Se você está ouvindo esse vídeo e você não crê na pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo, não crê na pessoa eterna do nosso Deus, não crê na pessoa eterna do Deus vivo eterno Espírito Santo, precisa passar a crer para que você venha ter vida eterna e vida eterna com abundância. Muitas pessoas se encontram na prostituição, muitas pessoas se encontram no adultério, muitas pessoas se encontram na prostituição, muitas pessoas se encontram no alcoolismo, muitas pessoas se encontram nas drogas, muitas pessoas se encontram no homossexualismo, muitas pessoas se encontram a fazer os desejos dessa carne. E Deus quer assim te libertar dessas obras opressoras pelo Satanás, que assim tem te afrontado, que tem te destruído, que tem te deixado você cair no chão. Se você está passando por um momento difícil, que nada consegue solucionar os teus problemas, você lembre que existe um Deus nos céus, que fez um sacrifício na cruz por nós, para nos resgatar do pecado. E essa pessoa eterna é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que fez um sacrifício na cruz por ti. E assim falando, que essa palavra é aplicada também para os ímpios pecadores que não acreditam no poder eterno da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você se encontra fazendo algo que não agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo, lembre-se que Jesus tem uma solução para o teu problema. Jesus Cristo quer entrar na tua vida. Jesus Cristo quer te dar vida eterna e vida com abundância. Porque Jesus Cristo falando, o ladrão vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Você que está ouvindo essa mensagem,
Lembre-se que Jesus Cristo está falando contigo através dessa palavra santa, uma palavra pura, uma palavra reta, uma palavra que nos purifica de todo pecado, uma palavra que nos dá vida eterna. Jesus Cristo falou bem assim, bem claro, usando João evangelista, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É de todo pecado mesmo, irmãos. Se você está cometendo algo que está entristecendo o nosso Deus, lembre-se que Deus está contemplando as suas pisadas na terra. Porque os olhos do nosso Senhor Jesus Cristo é como tocha de fogo. E Ele contempla as nossas pisadas na terra. Porque João falando que se encontrava na ilha de Patmos, e ele viu o nosso Senhor Jesus Cristo, os seus cabelos brancos como anipalã, os seus olhos como tocha de fogo, as suas vestes brancas e seus pés reluzentes como latão refinado. As suas vestes brancas, no seu peito tinha um cinto de ouro cingido. Então assim, o Senhor Jesus Cristo apareceu para João na ilha de Patmos, para que João viesse assim testificar aquela visão que ele estava tendo, para que todos nós possamos ter conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. E João continua dizendo que na sua boca tinha uma espada alguma de 2 gumes. E essa espada de 2 gumes é o Novo e o Velho Testamento, para que nós cremos nas Sagradas Escrituras. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 39, ele disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais tem nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus Cristo disse que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir justiça. 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É toda a Escritura mesmo, o Novo Velho Testamento. Porque João falando, quando se encontrava na ilha de Patmos, no capítulo 22, versículo 10, ele disse assim: não celes as palavras dessas profecias, porque o tempo está próximo. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, Deus falou para Daniel: Daniel, não celes as palavras desse livro, porque está preparado para o fim dos tempos. Então em Daniel se encontrava selado o livro, mas agora o livro está aberto para todo entendimento da humanidade que crê no sacrossanto livro dos céus. Em Daniel falou: cele o livro das profecias. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, disse Jesus: não celes o livro, não cele as profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Então muitas pessoas dizem que esse livro está selado, esse livro está aberto para o nosso entendimento. Aqui em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz assim para nós: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos e para sempre, para cumprirmos
todas as palavras desta lei. Então as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Mas esse livro não está encoberto. Esse livro está aberto para todo entendimento da humanidade que crê no sacrossanto livro dos céus. Então, diz assim: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Então a palavra de Deus é revelação profunda do Senhor Jeová para nós. Amós capítulo 3, versos 7 e 8 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, a não ser que tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Bramiu o leão que não temerá, falou o Senhor Jeová, quem não profetizará. Então esse livro, assim como Deus revelava para nós, Ele também revela para nós o oculto escondido desse livro, para que nós possamos entender, porque é uma das maiores revelações de todo o tempo, uma das maiores revelações, porque Deus se revelou para o homem através da natureza. Deus se revelou para o homem através dos patriarcas. Deus se revelou para o homem através dos profetas. Deus se revelou para o homem através da palavra escrita. Deus se revelou para o homem através do verbo encarnado. Deus se revelou para o homem através do Espírito Santo. Está se revelando para nós através do Espírito Santo, até nos dias que nós vivemos, e através da tua palavra santa revelada pelo poder eterno do Espírito Santo. Revelação de Deus é algo que estava oculto ao nosso entendimento e foi-nos revelado através do eterno Espírito Santo de Deus, para que nós possamos assim entender o sacrossanto livro dos céus. Então disse Jesus, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, Pai, de tu ocultar dessas coisas os sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. Então, se o Filho de Deus quer revelar para nós o oculto escondido, Ele é o nosso Deus revelador. Ele revela o oculto escondido. Ele revela os seus segredos para nós, através da tua sacrossanta palavra. Ele é o nosso revelador. Ele revela o oculto escondido. Ele revela os teus segredos, que Ele revelou para os pais, para os apóstolos. Ele revela os mistérios, como revelou para os discípulos, para os apóstolos, como revelou para os patriarcas, para as matriarcas, para os profetas, para as profetisas, para os discípulos e para os apóstolos também. Então aqui falando sobre a ceia. Então o homem que passa a receber a palavra de Deus, como diz assim para ele: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A palavra testifica que existia um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era cobrador de imposto. Zaqueu era de pequena estatura. Zaqueu era rico. Zaqueu era publicano. Então Zaqueu estava descartado dos céus, porque era cobrador de imposto, e era rico, e era publicano. Porque os publicanos, nos olhos dos judeus, eram considerados descartados dos céus. Mas Zaqueu ouviu dizer que Jesus Cristo fez um milagre, abrindo os olhos do cego Bartimeu, filho de Timeu. E assim a sua fama espalhou pela Palestina fora. Espalhou sua fama pela Palestina fora. Chegou até o ouvido de Zaqueu, ouvindo a palavra que Jesus Cristo de Nazaré tinha abrido os olhos do cego, Bartimeu, filho de Timeu.
Porque assim brotou no seu coração uma fé, uma necessidade de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então Zaqueu ouviu falar de Jesus Cristo. Então botou no seu coração de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. E assim Jesus Cristo vinha e a multidão acompanhava Jesus Cristo. E assim acompanhava Jesus Cristo a multidão. E Zaqueu de cá, de longe, querendo ver Jesus Cristo de Nazaré. Mas a multidão não deixava Zaqueu ver porque ele era de pequena estatura. Era pequeno, de pequena estatura. E não conseguia enxergar Jesus Cristo. Então ali por perto existia uma figueira brava, um pé de sigamoro. E Zaqueu subiu naquele pé de sigamoro, naquela figueira brava, e ficou observando Jesus Cristo. E de cá Jesus Cristo enxergou ele e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. No reino celestial, no reino eterno de Deus, para nós chegarmos até Deus, nós temos que descer da figueira. Nós temos que descer do muro alto. Nós temos que descer da escadaria que o mundo oferece para nós. Da figueira brava que o mundo oferece para nós. Nós chegamos a ser alto. Chegamos no alto. Para assim, Deus não se agrada daqueles que sobem. Deus se agrada daquele que desce. Então Zaqueu, quando ouviu a mensagem salvífica da cruz, ele desceu da figueira brava e recebeu Jesus gostosamente. Recebeu Jesus gostosamente. E Zaqueu recebeu Jesus Cristo gostosamente. E assim Jesus Cristo disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Deus está falando para contigo nessa noite. Se você está subindo muito alto, você tem que descer, para que a tua oração venha a ser ouvida. Você tem que consertar a sua vida. Você tem que descer da pé de sigamoro, para que Deus venha a se ouvir a tua mensagem, para que Deus venha ouvir a tua oração, para que Deus venha ouvir o teu clamor, para que Deus venha chegar mais perto de ti. Você tem que descer de onde você está, para que você venha receber a bênção divina salvífica da cruz. Zaqueu recebeu Jesus Cristo gostosamente. E assim Jesus Cristo foi para a casa de Zaqueu. Quando Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa, ele não está falando na casa de alvenaria que Zaqueu tinha, que era mansão. Não. Ele está falando da casa que era Zaqueu. Porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Vamos aqui abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 16 e 17. E não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então aqui está falando sobre destruir o templo de Deus. O que faz destruir o templo de Deus? Homossexualismo, prostituição, adultério, alcoolismo, drogas,